Fala galera, beleza? A gente está ao vivo aqui agora, vai dando uma acenada aí. Eu estou aprendendo, vai me ajudando aí, vai participando aí. Tô vendo a galera entrando aí: Jéssica, Matheus, Pastora Carla, todo mundo dando a mãozinha aí, acenando. Sandra Helena, Pastor Adílio e Lúcia, Luana, Vitória. Fala galera, vai chegando aí. A gente vai ter uma noite muito especial aí hoje. Vamos com tudo. Júlia, Suelen, Carlos Maurício. Isso aí, galera. Vamos entrando. Fabiola. Oi, Fabiola, tudo bem? Tá entrando aí também. Flávia. É isso aí, gente. Pastor Warley. Fala, Pastor Warley. Vandinho. Vamos que vamos, galera. Essa noite vai ser top. Eu queria te dar as boas-vindas aí, te desejar uma ótima noite, que a gente tenha aqui um tempo de transmissão, um tempo onde Deus vai falar ao nosso coração aí. E o Connection hoje está nesse formato aí de live, né? A gente está aqui no Instagram, primeira vez que eu faço live, então, ó, não fica muito me cobrando aí não, porque a gente vai aprender junto. Eu lancei um bonezão aqui porque a cabeleira tá braba nessa. A gente já tá na sessentena agora, né? Já passou dos 40 já, e a gente tá em casa aí. Mas hoje vai ser uma noite poderosa aí. Eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração. Eu queria estar te dando mesmo as boas-vindas. Aproveita esse tempo aí para você convidar mais um amigo aí, chamar mais alguém no WhatsApp e chama a galera para a gente estar compartilhando esse tempo. A gente vai aprender muita coisa junto hoje e vai participando, vai mandando aí os likezinhos aí, os coraçõezinhos e interage com a gente. Se eu não me enrolar aqui, a gente lança alguma pergunta, alguma coisa, a gente tenta responder. Mas fica aí com a gente. Fica aí no conforto da sua casa. Agora eu vou chamar uma pessoa muito especial, um convidado aí muito especial, um cara que é top. Eu falei lá no nosso videozinho lá de chamada, né? Então a gente vai ter esse tempo e a gente vai vivenciar com esse convidado aí algo muito especial. Eu vou adicionar ele aqui, ó. Fica aí, ó. Fica ligado. Ó, tô chamando. Vamos lá, vamos pra cima. Opa! Fala, Fala, Renanzão. Vai, Paulo. irmão. Beleza, Tudo, pastor? tudo bem, graças a Deus. E você? Tranquilo, meu irmão. Tudo bem, graças a Deus, tudo na paz. Maravilha, maravilha, maravilha estar aqui junto com A essa gente tá... galera top de Deus, né? Buscando ao Senhor, aprendendo mais dele. Bênção purinha, meu irmão. Prazerzão. Amém, amém, pastor. Prazer é nosso estar te recebendo aqui nessa live aqui, né? Como a gente falou, eu estou estreando nessa questão da live, eu estou aprendendo. Então, somos Somos dois, dois. irmão. Vamos Ó, que vamos. nunca fiz isso na minha vida, foi a primeira vez. Olha aí. A Então, Bíblia diz em Zacarias 4: não desprezes os pequenos começos, cara. Então é por aí. olha aí. Eita, recebo os pequenos É, começos. Essas lives, eu vim até com a camisa aqui da live aqui, ó. é Live, mesmo? ó. Vocês não estão Caramba, vendo tá aí, mas tirando o onda, hein? camisão da live. Lancei essa camisa hoje, esse bonezão. Falei com a galera aí. Cabelão tá sinistro aqui, mas Meu vai ser Deus. muito maneiro. Então, pastorzão, eu queria te dar as boas-vindas aí. Uma boa noite. Eu falei com a galera aí. É o nosso convidado especialíssimo. Quando a gente pensou nesse tema adoração, não podia vir outra pessoa na cabeça a não ser o Caramba, pastorzinho Ali, cheio de meu Deus. experiência nessa área. Para quem está na nossa live, que não é lá da nossa igreja, o pastor Arlen é pastor da Igreja Metodista Central de Teresópolis, é um pastorzão, um homem cheio de Deus, um homem que é uma referência mesmo na adoração, um homem que cara, você que não conhece ainda, pode ir lá na nossa igreja quando voltar aí, reabrir, que você vai conhecer esse homem de Deus aí pessoalmente. Ele é muita bênção. E, pastorzão, eu já fiz aí, já pavimentei um pouquinho, agora você
dá continuidade, se apresenta, conta um pouquinho da sua história para gente, desse pastorzão que é uma referência, conta aí sua experiência nessa caminhada de adoração, como pastor, como um verdadeiro adorador mesmo, que a gente sabe que o pastor é. Amém. Tá Paz do contigo a Senhor aí para palavra. todo mundo. Bênção, glória a Jesus. Estou sendo recepcionado com tanta honra, eu nem sei o que dizer. Glória a Deus por isso, é o Senhor, né? Não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. E como você acabou de dizer, né? Acho que para contar um pouquinho, só um peteleco, né, da minha história. Eu não quero falar da minha história, mas eu quero falar de Deus na minha história, né? Deus na minha vida. Porque tudo que eu já vivi até aqui é fruto da graça, da misericórdia de Deus. E só para dar uma contextualizada, né, um pouquinho do que eu já vivi, eu nasci em berço evangélico, né, sou crente desde o DNA, né, glória a Deus. Sou de uma família simples, né? Nós temos essa vida assim bem simples, mas muito abençoada de Deus. Cresci na igreja. Eu digo que eu acho que eu nem nasci no hospital, acho que eu nasci na igreja, porque a minha vida inteira foi servindo a Deus na igreja. Essa é uma paixão minha, servir a igreja. Tem uma pessoa que está te chamando de lindo aqui nos comentários, aqui, ó. Ah, Pastora meu Deus, Carla, falou um homem meu lindo, Deus. fala um homem lindo. Eu vou me derreter online aqui, rapaz. Que É, homem demais essa mulher de Deus. Beijo, amor. E, enfim, sofri, no melhor dos sentidos, uma forte influência musical familiar, né? Grande parte da minha família é envolvida com música, tenho coralistas, né? Tenores e sopranos na minha família, né? Aqueles que cantam no coral, tenho musicista, regentes de coral, enfim, a música sempre foi algo muito presente na minha vida e eu cresci apaixonado por essa música e comecei desde pequeno, ainda sem saber falar um pouco, né? De tão pequeno que eu era, cantando na igreja. E eu lembro que a igreja que eu pertencia, né? Minha família pertencia, me colocaram como solista do grupo de jovem, cara. Olha aí. Hoje eu tô falando para jovem, já cantei para jovem, mas eu era pequenininho, eu era criancinha, nem sabia falar direito. E eles me colocavam em cima do banco, assim, da frente, porque eu não tinha altura para ninguém ver. E aí soltava o playback, eu cantava, não tinha ideia nenhuma, né, do que é conceito técnico, do que é verdadeiramente a música. Eu cantava de acordo com aquilo que Deus deu como dom mesmo, né? Modulava, subia o tom da música e eu, né, subia também, sem saber, mas assim, é por causa dessa vivência, né, desse mergulho desde cedo com a música e tal. E eu lembro que com muito esforço, né, minha família sempre me incentivou muito no meu ministério, desde pequeno, né, saía pela cidade, algumas cidades vizinhas cantando, e assim, meus pais me recordam isso, né, sempre, que muitos milagres, Deus fazia muita coisa, né, naquele momento, naquele ambiente em que a gente estava adorando, cantando, mesmo desde pequeno, pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas. E Deus sempre foi muito gracioso, né? Muita misericórdia comigo. Então eu vivi nisso, meus pais com muita dificuldade, sempre me incentivando, comprando instrumento. Eu comecei, cara, com um soprofonzinho desse tamaninho assim, ó. A tecla dele, cara, com um dedo dá pra apertar umas 3 teclas. Só pra você ter ideia como é que o negócio era vantajoso, grande. Nada, era desse tamaninho. Ali eu comecei a soprando, não sei se todo mundo sabe o que é soprofon, né? Nas bandas de colégio tem muito, né? Que é aquele negocinho que você assopra, tem um biquinho e tem umas teclinhas assim, desse tamanho. Eu comecei com um negocinho pequeno desse, depois meu pai comprou um pouco maior, tudo com muito esforço, né, e tal. Depois ele me deu um tecladinho e assim foi. Eu fui crescendo, estudei, não estudei muito com o professor em si, o que eu às vezes lamento, podia ter investido até mais naquela época, crescido mais rápido, mas estudei com o professor uns 8 meses, o resto eu aprendi buscando sozinho, né, estudando sozinho, e mais, adorando ao Senhor, sabe? O maior dos meus ensinamentos, aí digo no ambiente de música, né, e tal, foi adorando, cara. Eu adorando a Deus nos meus momentos de adoração, e daqui a pouco eu estava fazendo acordes
que eu não sabia que existiam, que eu não sabia nem o nome. E eu me pegava fazendo coisas que eu, quando me tocava daquilo que eu estava fazendo e cantando dentro do meu quarto, sozinho, eu e Deus, e eu ficava assim, pasmo, dizendo, cara, o que está acontecendo? E o Espírito Santo de Deus dizia para mim, eu estou te ensinando. Então, a minha vida foi assim. Eu cresci, para ser breve, eu não quero me alongar muito aqui, e fui Não, crescendo, tendo. compartilha, compartilha aí que é benção. Compartilha que só tá fazendo a Só uma gente questão. crescer. É benção Não, a demais. gente vamos aquecer aqui. E aí fui crescendo, vivi como acho que todos nós, assim, né, de alguma maneira, muito ataque do inimigo, muitos traumas na minha vida, o que fizeram da minha personalidade, que já era assim, né, mais pacata, mais tranquila, o que nós chamamos de tímido. Eu não gosto de usar esse termo porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então eu não sou tímido, não, irmão, né? Mas é mais ou menos por essa veia aí. E aí eu sempre fui muito calado, de poucas palavras, e tudo isso que eu vivi de traumas, de ataques do maligno, também contribuíram para que eu ficasse mais introspectivo, lutando muito contra o medo, cara, né? O medo sempre foi algo muito forte que me paralisou em muito na minha história, na minha vida. E à medida que eu fui crescendo no relacionamento com Deus, porque a minha vida toda foi assim, servindo, buscando a Deus, adorando a Deus, Deus vem me curando, vem me restaurando, vem me libertando, né, de tudo aquilo que tentou ser presilhas e amarras na minha vida. E esses medos foram sendo enfraquecidos pelo poder da presença do Senhor e Deus gerando confiança, enfim, ousadia. E assim eu fui caminhando. E vivi tudo, cara. Dentro do ministério, dentro da área do louvor e adoração, da música, eu já vivi tudo. Já vivi coisa muito boa, experiências muito boas. Já vivi experiências muito ruins que, na verdade, o produto disso tudo contribuiu para o meu crescimento, se tornaram coisas boas ainda, que a princípio não pudesse ser algo agradável, cresci muito e tal. Só para você ter ideia, eu já fui expulso de Ministério de Louvor, cara, botado para fora. Já, tipo, Aí, quase que colocaram o pezinho assim, sabe, lá atrás e empurraram. Vaza, porque eu não te quero aqui, você não tá acrescentando e tal. Então eu já vivi de tudo, de tudo. É claro que isso não foi porque, né, causei um dano tal, é porque a visão lá daquela época, 1829, né, cara, aí, ó, o negócio tá branco olha aqui, ó. aí. Eu tenho um código de barra, preto, branco, Tô né? Então, vendo. 1829, né, quando eu era ainda pequeno, naquela época ainda era uma visão muito tradicional das coisas. Então, a igreja que eu pertencia era cantar cântico do inário com órgão. Nada contra órgão, nada contra inário. Eu amo os cânticos do inário, mas é aquela mentalidade de que precisava ser da partitura e cantou aquilo, cumpriu aquele momento e é isso. E eu queria sempre mais, eu queria fluir numa coisa que talvez na época eu nem sabia muito o que era, mas já havia um desejo dentro do meu coração. E aí, enfim, isso não foi compatível com a realidade da igreja naquele momento e eles me expulsaram. E, mas foi uma experiência boa, né? Aí, tá vendo? Ó, tô falando em Ó, primeira mão, cara. Minha esposa tá quero dizendo aqui que não sabia disso. Olha aí, não cara. sabe, né? Olha Caramba, aí. eu tô contando coisa que nem contei pra minha esposa ainda. Olha só, eu já fui Falei pra expulso galera, de falei, ó. Falei, vem pra essa live que você vai escutar coisa que só vai escutar aqui nessa live, cara. Pô, Deus vai cara, revelar grandes coisas aqui, eu ó. não vou cantar em outro lugar, entendeu? E aí fui crescendo, tinha sempre uma palavra de Deus sobre a minha vida, que Deus iria me levar a muitos lugares, às nações da terra. E assim, cara, minha realidade era de ir em Guapi e voltar, não, né, financeiramente falando, é impossível, impossível. E Deus é esse Deus que não mente, e Ele sempre estabeleceu a sua palavra, e Ele sempre cumpriu e cumprirá, e Deus, assim, graciosamente, eu falo isso com o coração muito grato ao Senhor, porque não há mérito em mim. E Deus, assim, cumpriu, tem cumprido a sua palavra, me conduzindo a lugares, né? Eu tenho essa perspectiva de que Deus não nos leva a lugares que não precisam ser transformados. Deus sempre vai nos levar como remédio, como resposta a lugares, não só para a gente dizer eu fui até esse lugar, eu visitei tal lugar, mas tudo tem um grande propósito. E assim tem sido, né, a minha vida. Eu
fui crescendo, né, no Senhor e coordenando o Ministério de Louvor, trabalhando nessa esfera com todo o meu coração. E lá pelas tantas recebi um convite muito inusitado, muito poderoso de viver integral para essa obra. Eu tinha até então meu trabalho secular, minha vida e tal, e aí recebo um convite para trabalhar numa escola de música, inclusive a escola de música do Marcos Witt, o Instituto Cancion, que ia ser estabelecido lá em Minas. Muito legal. E aí os diretores, não sei, cara, Deus assim, acho que incomodou. Eles não devem ter dormido durante um mês e cansado disso, deve ter, não, eu vou lá, vou chamar esse menino mesmo, tem jeito. E aí me chamaram para somar no staff, na equipe, para trabalhar e fui, né? Eu que tinha o meu salário bacaninha, né, para minha realidade solteiro na época, tinha minha família, tudo estável, meu ministério na igreja, era coordenador de louvor, e aí eu lembro que orando, perguntando a Deus, Deus, é para ir? E aí Deus me acorda de madrugada, e me fala só uma frase: sai do barco. Eu acordei estremecido, presença de Deus, chorando muito, fui para a Bíblia, porque eu estava orando por uma resposta, né, de Deus, se aquilo era de Deus ou não. E aí Deus começou a falar comigo naquele texto. E aí, de forma breve aqui, eu vou dizer, né? E aí o texto vai estar dizendo que Pedro, ele tinha um barco, e aquele barco, por mais vulnerável que pudesse ser naquele momento, no meio do mar, quem ousaria colocar o pé para o lado de fora daquele barco? Pisar na água é a coisa mais louca do mundo. Então, por mais vulnerável que aquele barco pudesse ser, ele era a maior segurança de Pedro. E aí Deus começou a falar para mim: a tua casa, a tua família, o teu trabalho, a igreja, o teu ministério, por menor que seja, por pequeno que seja, é a tua maior segurança. E eu estou dizendo nessa madrugada para você, Warley, Deus falou para mim: sai do barco. Oh, Uau, claro. e aí eu chorei a madrugada inteira e só de lembrar eu já começo a me sentir emocionado, porque aquele dia marcou a minha vida. E eu abri mão de tudo com muita coerência, com muita sabedoria dada pelo Senhor. Abri mão de tudo e fui. Vivi 1 ano e meio fora do estado, nunca tinha morado sozinho. Eu sou um exímio cozinheiro, aprendi a fazer água fervida, mas de vez em quando tá dando errado. E assim, Deus proveu todas as coisas. Foi um tempo que eu vivi muitos milagres de Deus, muita provisão de Deus, e eu cresci muito. Fiquei 1 ano e meio nessa escola trabalhando, formando adoradores, sendo instrumento de Deus na vida de muita gente. Esses diretores são o Nelsinho Junque e a Ana Letícia. Um beijo para vocês. Se uma hora vocês, né, estiverem vendo esse vídeo, eles são uma bênção. Enfim, vivi e aí a gente pôde rodar grande parte do Brasil ministrando, muitas experiências, cresci muito. Voltei por um convite de uma mulher linda, maravilhosa, chamada Carla Simone Ferreira Alves, para trabalhar com ela, desenvolvendo treinamento com liderança. Voltei lá de Minas. Um louco de aleluia, vai subir Aleluia! um louco de aleluia, ó. Não, é Deus purinho. E aí fui trabalhar, e aí deu no que deu, né, irmão? Olha aí. O bambolê de ouro cercou a gente, tal. E aí eu fui fazer teologia, a gente trabalhou um bom tempo junto e não paramos até hoje. Isso deu uma mistura, Renan. Ô, Jesus, é bom demais. E estamos aqui, fiz teologia e aí estamos como pastor da Igreja Metodista Central de Teresópolis com muita honra. Isso para mim é muito, é uma alegria, assim, muita honra. Bênção pura. E é isso. Cara, resumi um bocado de ano, meu irmão. Muito top. A gente fica, pô, muito feliz de ouvir isso. Tá quase chorando aqui já. Eu sou muito Eu já emotivo, a chorei. galera conhece aí, ó. Aí quando você falou que ia ser emocional, eu também já me segurei aqui, deu uma travada. Eu também. Tô vendo a galera mandando coraçãozinho aí, a galera mandando os up aí de aleluia aí, ó. Já vi aqui, ó. Quase tá Eita, fervendo aqui nos comentários. meu Que Deus. legal. E assim, que eu achei muito importante, que me chamou muita atenção, trazendo para a perspectiva aí da igreja e dos jovens também, a gente está falando aí para muitos jovens, quando você falou daquela questão da exclusão lá do seu início lá no Ministério de Louvor, né? Então, falando a respeito do medo, e o jovem lida muito com isso, né? Principalmente nessa nossa faixa etária, tanto no emprego, quanto na igreja, em diversas áreas, e às vezes alguma coisa que é dito para a gente ali, e às vezes a gente recebe uma exclusão dessa, a gente recebe uma negativa, e a gente quer logo desistir, né? A gente quer parar e não quer nem continuar no barco.
Aí Verdade. trazendo para essa história aí de Pedro, né? Para Pedro também estar lá no barco, igual você disse, ele teve que entrar no barco, são processos, né? Às vezes a gente para lá na areia, a gente recebeu a negativa, a gente não quer entrar mais no barco, a gente não quer dar mais um passo fora do barco. E assim, eu creio que tem jovens aí que estão assistindo isso hoje, e com certeza esse testemunho aí vai ser algo que vai desatar mesmo na vida de muitos jovens aí que talvez já receberam alguma negativa, algumas situações que já tentaram desistir de ministérios ou de sonhos pessoais, profissionais, mas eu creio que Deus sempre tem esse lugar para nós, para levar a gente para esse lugar para ser transformado, como o pastorzão Verdade, disse aí. cara. E sim, Verdade. está sendo muito, muito top, assim, que experiência que está sendo, eu nem imaginaria que seria tanto assim, por isso eu sou aqui um mero aprendiz, só estou Não, ouvindo, quero somos. colher muito, creio que a Somos. galera também tá ouvindo e está aprendendo muito, então, ó, sinta-se na sua casa, tá? Eu sei que você está aí na sua casa, sinta-se em casa, livre, para falar mesmo, compartilhar, hoje o dia é seu aí de compartilhar tudo, e isso com certeza tocou no coração de muitas pessoas aí que estão nos assistindo, que é para a gente persistir, ter resiliência, saber que Deus vai nos levar. Quando o pastor falou essa questão dos processos, das coisas que passou na infância, da dificuldade, eu também tive um aspecto bastante parecido. A gente tratou no grupo discipulado essa segunda a respeito da maturidade, da questão do crescimento, alguns desconfortos que são necessários, né? Às vezes a gente passa por certos desconfortos para que a gente seja levado para esse lugar, para trazer esperança, para trazer paz, para mudar esses lugares onde a gente vai chegar. Então, tudo isso que a gente vivencia nesse processo, eu creio que é Deus nos dando ferramentas para chegar nesse lugar, transformando e, e fazendo a vontade dele. E assim, Verdade. para a gente voltar aqui para a nossa temática, a gente falando sobre adoração, a gente lançou esse tema, adoração é um tema bastante assim, abrangente, e só que assim, acaba que na igreja em si, na própria igreja, eu que desde quando comecei minha caminhada também, sempre ouvi adoração, e a gente sempre tem aquela perspectiva que a adoração sempre está muito ligado à musicalidade, aos músicos, aqueles que tocam algum tipo de instrumento. Eu sei que é uma pergunta bem genérica, é algo que todo mundo fala, né? Ah, pô, já estou cansado de ouvir isso, não quero falar mais de adoração, eu sei que é isso, sei que é aquilo. Talvez a gente tenha ouvido, sim, muito disso, e a igreja tem se paralisado muito nisso, e às vezes a gente não tem praticado a verdadeira adoração, né? Isso Uhum. que é muito sério, né? Então eu queria que o pastor compartilhasse aí com a gente. Eu sei que geralmente é um chavão, né? O cara que a adoração é aquele que toca um instrumento, aquele que louva muito, que tem uma voz linda, que cara, que quebra tudo, mas na verdade a gente sabe que tem uma outra conotação, é muito mais amplo. Então eu queria que o pastor desse uma explicação para a gente aí, do que você entende nessa sua experiência, nessa sua caminhada, o que é verdadeira adoração e o que não é adoração, porque o jovem fica muito preso nisso. Então a gente queria que o pastor compartilhasse aí o que você pensa sobre isso. Joia, com certeza. Isso é muitas vezes uma dúvida, né, Renan? E assim, na verdade, a adoração é um assunto muito vasto, né? Não daria para a gente esgotar aqui. Mas o que der para a gente compartilhar e compartilhando, com certeza vai. O nosso intuito é de agregar, né? Você perguntou se a adoração e música, né? Essa relação em que muitas vezes se torna uma mistura. Na verdade, a adoração não é música, né? A adoração não é um estilo musical, uma música mais lenta, né? O que algumas pessoas ainda classifica, né? Então, adoração é uma coisa, música é outra. Bom, o que que é para mim adoração? Se eu pudesse resumir, porque a gente não tem muito tempo para poder explorar a amplitude dessa palavra, mas se eu pudesse resumir, eu colocaria dizendo que adoração é uma reverência, né? Adoração é uma prostração, é se inclinar e reconhecer quem o Senhor é. E a adoração foi estabelecida no céu para adorar ao Senhor. Para mim, adoração não é somente um estilo de vida, é isso.
porque isso também se tornou um chavão, né? Adoração é o quê? É um estilo de vida. A gente nem reflete na preciosidade que isso tá dizendo pra gente, né? Que não é um momento cultico, que não é um momento musical, que não é um momento na liturgia, que não é um momento que eu tenho só em casa. A adoração é muito mais do que isso. Isso também faz parte da adoração, né? Então, eu gostaria de definir, talvez, de uma forma diferente. A adoração é um lugar, né? Para mim, a adoração é um lugar. Sabe por quê? Se eu me voltar, e eu gosto muito disso, voltar à essência na Bíblia, da primeira vez, da primeira menção que aquilo foi dito. E aquela primeira menção vai dizer algo muito importante para nós a respeito daquele princípio que estamos estudando. Então, a adoração, ela é dita primeiramente na Bíblia lá com Abraão e seu filho Isaque subindo o Monte Moriá, no Gênesis 22, o texto também tão clássico falando de adoração, né? E eu vejo que Abraão, ele entendeu a voz de Deus, compreendeu, e ele automaticamente, no outro dia, ele se coloca a executar cabalmente aquilo que Deus o designou para fazer. E ele toma o seu filho e vai junto dos seus servos a ponto de chegar na metade do morro lá. A gente é morro, né? Teresópolis é morro. Né? Da montanha do Moriá. E aí ele deixa os servos até aqui, porque vamos adorar e voltaremos. Então ele vai, e ele sobre o monte, naquele altar de sacrifício, pondo seu filho amado, cara. Você é pai. Você imagina como é que isso não deve ter sido. Ele põe, e com um cutelo, ele levanta e faz um movimento. Claro que Deus não queria que esse homem sacrificasse o menino, ele queria que sacrificasse no coração. Só que ali, você imagina... meu mundo de Bob, tá, Renan? Eu imagino, cara, será que ali tinha uma orquestra atrás e Abraão com o cabelo voando, com o cutelo na mão, o menino chorando que vai morrer e alguém assim, meio Titanic, tipo, nós vamos morrer, vamos tocar mais perto, quero estar no, né? Não tem música, mas eles estavam em plena adoração. Abraão estava em plena adoração e não tinha música, não tinha nada. Porque para mim a adoração é um lugar. No momento em que ele se pôs no lugar que Deus o direcionou para ele estar, ali ele estava em adoração. Quando nós estamos no lugar que Deus nos designou para estarmos, nós estamos em adoração. Quando nós fazemos aquilo que Deus mandou a gente fazer, do jeito que ele mandou a gente fazer, na hora que ele mandou a gente fazer, ali nós estamos em plena adoração. Você, eu, todos os jovens, as pessoas que estão nos ouvindo, se você, por exemplo, está no lugar, implantado na igreja que Deus te mandou estar, você permanecendo ali, servindo naquele local ao Senhor, sendo bênção ali, você está em adoração, porque você está em plena obediência. Amém. Tá, pastor? Por exemplo, eu e você aqui, Renan, nós estamos em plena adoração, estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer essa noite. Nós estamos em plena adoração. E aí, o que isso tem a ver, né, com a música? Porque a gente está colocando uma coisa versus a outra, né? Qual é a mistura? O que isso tem a ver ou o que não tem a ver? Para mim, a música é apenas uma expressão, uma das. Existem muitas. A dança, né, a pintura, a fotografia, a arte, né, como um todo. Quando é dedicada ao Senhor, instruída pelo Espírito, ela se torna uma expressão de adoração. Então a música é uma expressão, é uma linguagem, é uma comunicação, é um veículo, é um condutor. Que o mais importante não é o condutor em si, não é o veículo em si, mas é aquilo que está dentro, é aquilo que se comporta. Ou seja, é como se fosse um fio, um cabo de força, que você tem um invólucro, né? Você tem algo que envolve, mas o mais importante é aquilo que conduz a eletricidade que está dentro. Na verdade, o mais importante não é a música, o mais importante é a palavra de Deus que a música carrega. E através disso você pode, né, viabilizar isso como uma expressão de adoração ao Senhor. Então, a música é exclusivamente muito poderosa, mas tem o seu lugar. Ela não é toda. O mais poderoso aqui é a adoração, o que nela contém. Na verdade, posso puxar um outro gancho aqui com isso? Pode. Tem muita gente falando de música, isso remete a um ministério específico, né, Renan?
Então, assim, aí Sim. tem gente que vai estar aqui na live e vai falar assim, poxa, eu não vou ouvir porque vai falar de ministério de louvor. Nem sempre, assim, a gente vai falar de adoração, pode até citar uma coisa ou outra, mas a gente quer falar num princípio amplo, né, de que todos nós somos chamados a sermos adoradores, né, a adorarmos o Senhor. E aí tem muita gente que mistura, né, adoração com um chamado específico. Existe um chamado específico para adoração no sentido de uma vocação musical, por exemplo, né, que você pode exercer no ministério de louvor, que a gente chama ministério de louvor, né? Outros vão ser na dança. Então, existem ministérios específicos que são vocações e existe um ministério, um chamado amplo, né, universal. Todos nós precisamos sermos adoradores. Isso é algo real. E aí, por causa disso, muita gente fala assim, mas qual é o meu chamado? Eu não vou fugir do tema, não, eu vou voltar, eu vou ter que Não, não sei. contextualizar. Aí, qual é o meu chamado? E muita gente se preocupando, aflito. Cara, a gente pode voltar para a Bíblia. Se a gente for ler Gênesis, se eu não me engano, 3:9, vai estar dizendo quando Adão pecou ainda no Éden. E aí ele peca, ele se esconde atrás da moita, né? E aí Deus vem, como toda a tarde, para encontrar Adão. E aí o versículo 9 do capítulo 3 de Gênesis vai estar dizendo: e chamou Deus ao homem, no caso Adão, e perguntou: onde estás? Você acha que Deus, na sua soberania, né, na sua onipresença, onisciência, onipotência, não sabia onde o sem Sabia. vergonha estava Não. atrás da moita? Não é? Claro, porque na verdade Deus não estava dizendo isso, não estava dizendo aonde você está fisicamente, ele estava dizendo assim, aonde está a intimidade que eu sempre tive com você e agora eu não estou achando. Onde está a intimidade que sempre, toda tarde eu venho e eu aspiro como um cheiro agradável a mim e hoje eu não tô cheirando. Aonde está a intimidade que você perdeu? Porque o nosso primeiro chamado é estar com Deus. Deus estava chamando Adão para estar com ele. Esse é o nosso primeiro chamado. Né? Então a nossa preocupação é estar no centro da vontade de Deus no primeiro chamado. E aí você vai ver no Novo Testamento, agora vou dar um salto mesmo gigantesco na Bíblia. Se eu for para Marcos, a gente citou Gênesis 3. Agora, se a gente for para Marcos 3, nós vamos ver Jesus iniciando o seu ministério. E aí diz Marcos 3, versículo 13 em diante, de 13 a 15, Jesus chama uma multidão para o monte. Sobe todo mundo para o lugar alto, morro para a gente. Né? E aí subiu todo mundo, e ali Jesus esteve com esses. E aí o texto vai estar dizendo que Jesus designou desse tanto que veio, designou 12. E aí o texto vai ser explícito, dizendo, designou 12 para estar com ele. E enviar, aí a consequência, e enviar esses homens para pregar a palavra e exercer autoridade para expelir demônios. Então, o primeiro chamado de Jesus replica o mesmo princípio do Gênesis. Ele traz o mesmo viés, ele chama aqueles para estarem primeiro perto. Jesus não era, cara, um comerciante querendo contratar funcionário. Ele não estava ali para fazer o currículo vitae, ler e selecionar. Ele estava ali primeiro. Ele não queria trabalhadores, ele queria gente que o conhecesse. Então, na verdade, isso tudo tem a ver com adoração. E outra, conhecendo Jesus, a consequência disso é entender o chamado. É saber para que Deus nos chamou. Porque na medida em que eu conheço, eu o adoro. Porque não há reação diferente. Quando nos aproximamos de Deus, é uma reação automática. Eu o adoro. E a consequência da adoração é entendermos o nosso chamado. Podemos ver lá em Isaías 6, a visão que o profeta Isaías teve. Ele viu o trono de Deus. Ele estava no meio de um ambiente de alta e profunda adoração. Ele viu o trono de Deus. Ele viu tudo acontecendo nas regiões celestes. A adoração perfeita saindo do Senhor. Ele reconhece o seu pecado. Ele ouve a voz de Deus. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? E esse cara, não atrás da moita, né, como Adão, mas agora ele atrás talvez da pilastra. E ele levanta a mão, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque ele estava no ambiente da adoração, adorando ao Senhor junto, porque não tem como estar diante de Deus e não adorar. Ele entendeu o seu chamado. Então, para de você que tem preocupação aí com o seu chamado, para! Se você ainda não identificou, calme-se, acalme o teu coração, fica tranquilo. A tua prioridade não é essa, a tua prioridade é estar com o papai.
é estar com o Senhor. Essa é a prioridade, porque estando nele, adorando a Ele, por conhecê-lo, você vai ter a direção profética, o viés, a veia profética que Deus já liberou sobre a tua vida, a unção, o chamado, o desígnio, a obra, o que fazer, como fazer. Isso tudo vai ser por consequência de estar no Senhor. Isso tudo fala de adoração, porque não existe, Renan, adoração sem intimidade. Eu preciso conhecer o Senhor, cara. Se eu não conheço o Senhor, eu não posso adorar. Eu não posso ter É, tempo, né? a gente estava cortando um pouquinho, a gente estava falando disso porque qual é a nossa preocupação, até a minha mesmo, às vezes, como jovem, e grande parte da igreja também, em busca desse chamado, né, desse chamamento, e descobrir, tem paralisado, tem parado, não, talvez não, entre aspas, descoberto ali, e a gente fica vendo essa nova geração agora, falando para os jovens, que tem muito essa pegada de música, né, tem muito essa pegada, fala de adoração, e às vezes não passa de uma simples apresentação e esse é um cuidado que eu quero ter para a minha vida, para a vida da minha família, do Pedrinho, da galera que a gente convive, que a gente caminha junto, a gente sempre quando tem oportunidade de falar, principalmente como o pastor falou, voltando um pouquinho naquela questão do ministério de louvor, é que a gente precisa carregar a palavra dele é o que dá base para que os louvores sejam ministrados, para que então assim a gente vê uma geração muito talvez dispersa ou colocando a sua força total nessa pegada talvez da musicalidade e não vivendo talvez essa intimidade, essa entrega, esse chamado que é um lugar mesmo para se estar, né? Não assim às vezes em cima, lógico que existe chamado de estar lá em cima do altar, de estar liberando uma palavra de Deus, só que tudo isso faz parte desse momento de intimidade, desse momento de secreto, desse momento onde a gente se encontra com Deus todos os dias, ou a gente, dentro de casa, a gente não fica na moita, né, mas talvez fica debaixo de um cobertor, deitado no sofá, escondendo, e às vezes não tem nosso tempo ali de intimidade, de vivência, de gerar essa intimidade com o Senhor. Então, é isso que a gente precisa, principalmente essa nova geração nossa aí que às vezes imagina que só fazendo isso, fazendo um worship, fazendo algo que gera uns likes, uns up de aleluia, a gente já acha que está naquela situação com Deus, que a gente é top, mas na verdade esse lugar de intimidade, esse lugar de entender o chamamento, trazendo para uma perspectiva bíblica lá, Davi, por isso que eu quero dizer que às vezes a gente pode falar assim, pô, esse tema não tem nada a ver, adoração, falar disso na quarentena, mas tem tudo a ver sim, porque esse lugar é um lugar de intimidade e é um lugar onde a gente está vivenciando talvez aí as maiores pressões, né, na nossa alma, na nossa vida, em todos os aspectos, e me fez Exato. lembrar naquela passagem de Davi, quando Saul pediu para buscá-lo lá, para tocar a harpa para ele, não falando de instrumento em si, da música em si, mas eu creio que quando Davi tocou a harpa ali, e o espírito mal, que era vindo de Deus, saiu da vida de Saul, não porque Davi dedilhou bem, porque ele sabe um instrumento, mas eu creio que a Bíblia fala que é porque Deus era com ele, cara. Ele não foi ali só porque ele foi chamado para estar no palco, no palácio do rei naquele momento, porque Deus via quando ele estava lá na malhada, lá no curral com as ovelhas, ali que era o tempo dele de adoração, onde estava sendo gerado a música que ele foi tocar para Saul. Aquele louvor que ele foi tocar para Saul não foi gerado ali no palácio, foi gerado lá nas malhadas, lá naquele tempo onde ninguém estava vendo, tempo de intimidade. Então é nesse tempo que Deus nos traz para a quarentena, que é tempo de gerar vida, que é tempo de gerar a palavra de Deus dentro da gente, para que quando a gente sair daqui, a gente saia mesmo, que a gente já é verdadeiro adorador, mas que a gente possa colocar isso para fora. Queria só abrir esse parênteses e trazer para essa perspectiva do que é uma adoração mesmo verdadeira, em espírito, em verdade, algo que flua mesmo desse íntimo, que seja verdadeiro e que gere transformação, assim como gerou lá na vida de Saul. É isso, cara. É isso. Cara, Davi, ninguém via ele adorando atrás das malhadas, cara. Ele acumulou.
vida de Deus dentro de si, conhecimento de Deus num lugar secreto. E aí eu lembro, você falando, eu lembro de Mateus 6,6. Quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e em secreto você vai orar com o teu pai. E ele que te vê em secreto, em algumas versões, termina assim, publicamente te recompensará. Né? É no secreto com o pai que você vai ter esse tempo, e é Deus que vai te honrar, vai te usar, como usou a vida de Davi né, naquele momento ali que Saul precisava ter alívio, né, a toda a tormenta. Então é o acúmulo, e é isso, é no teu quarto, é na quarentena, é dentro de casa, é nesse momento. Eu acho muito lindo, Renan, olhar o Antigo Testamento e eu vejo lá, olha a pegada doida. Hoje a gente, só um parênteses, hoje a gente encontra com, eu tô contigo e aí vem um amigo teu, você me apresentou, esse aqui é o João. Oh, tudo bem? Esse aqui é o Ali, esse é o João, tudo bem, prazer. E se alguém perguntar, você conhece aquele cara? Eu falei, conheço, ele é João. Porque o Renan, aquele dia, me apresentou. Só que eu olho para o Antigo Testamento e eu vejo que quando fala de conhecer, fala de um negócio muito doido. Porque fala assim, e fulano conheceu ciclano, a mulher conheceu o homem, e geraram filhos. E fulana conheceu ciclano e geraram fulano de tal, fulano. Meu irmão, o trem lá era forte demais, né? Que era só conhecer e o trem acontecia. Não é, na verdade não é isso, porque o conhecer no Antigo Testamento, o conhecer, essa palavra no original, significa intimidade. E não esse conhecer, porque o conhecer para a gente é algo muito superficial. Quando a gente diz, né, adoração é conhecer Jesus, e sem conhecer Jesus não há adoração. Não há adoração, vai acontecer idolatria, porque é o erro, né, o erro do foco, o erro do alvo, que é Cristo. Tudo que foge do alvo, que é cristocêntrico, é idolatria. Então, essa intimidade, Deus está querendo gerar intimidade. Quer ver um troço muito doido que eu penso? É meu mundo de Bob, cara. Vamos pensar doideira junto. Apocalipse 4:8 vai estar dizendo que os seres celestiais adoram 24 horas ininterruptamente. De manhã, de tarde, de noite, todos os dias, 24 horas. Pensa comigo. Será que esses seres, cara, sei lá, será que eles estão ganhando auxílio emergencial, velho? Porque não é possível. Para trabalhar 24 horas, simultaneamente, ininterrupto, será que eles ganham algum benefício, algum salário? Será que aquilo que eles produzem geram para eles algum cargo maior? Então, porque aqui na Terra é mais ou menos assim, né, cara? Eu vou fazer porque se eu fizer, eu posso galgar um nível melhor na empresa, eu posso melhorar a minha situação. É tudo uma barganha, tudo um jogo de interesse. E eu não vejo Deus perdoando o pecado desses cabras, digo dos seres. Sei, Cara, sei. não tem benefício pessoal. Sabe aquela vantagemzinha? Não tem. Não tem nada. E eles 24 horas adoram o Senhor. Sabe por quê? Porque a beleza do Senhor para eles é suficiente. A beleza é suficiente. Eles cantam por aquilo que eles veem, cara. Eles Isso que eu adoram. ia fazer, isso que eu ia falar agora. A pergunta que vai surgir aqui, pastor Arle, que é que os anjos veem, que os É fazem isso, a se gente prostrar. canta. Vai subir. A gente canta. Mas a gente não mergulha nessa realidade, cara. Eles, na verdade, cantam por aquilo que eles veem. Ou seja, a adoração se torna o resultado daquilo que os olhos deles contemplam. Então, na verdade, qual é o nosso nível de adoração? A gente adora porque a gente conhece um cântico e automatiza isso dentro de nós, uma letra e uma melodia, e a gente faz quase que por osmose. E a gente declara, por exemplo, é só um exemplo, né? Num tempo cultico, porque para mim adoração é tudo, é estar no centro da vontade de Deus, é obedecer ao Senhor, é entrega, é rendição, é quebrantamento, é busca, é fome, é sede, tudo isso para mim é adoração. Mas a gente pega só um exemplo, né? Então a gente automatiza um cântico e acha que já adorou. Na verdade, a gente não está buscando nada e a gente faz daquele momento um momento único. A gente adorou no culto, agora online, acabou, vamos adorar semana que vem, no próximo domingo, e a gente não tem uma vida, um estilo de vida. E não é por aí, cara. E esses seres adoram por aquilo que eles veem. Nós precisamos ter uma revelação do trono de Deus, cara. O trono de Deus, isso muda tudo. Porque quando nós enxergarmos o Senhor, a nossa vida vai ser uma vida contínua, 24 horas, ininterrupta, de adoração ao Senhor. Pastor, não vou ficar cantando a vida toda. Tem gente que fala assim, pô, eu não quero ir para o céu não, que eu vou ficar cantando 24 horas para Jesus, eu não vou aguentar.
Porque o povo fica repetindo aquele cântico 3 vezes, eu já estou com vontade de partir dessa igreja e ir embora para casa. Né? Cara, se você for olhar o Apocalipse 4:8, você vai ver que eles vão estar declarando santo, santo, santo. É o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que és e que há de vir. Eles repetem 24 horas ininterruptas, só isso. Você imagina para essas pessoas, que tédio. Mas é porque não viram o Senhor, não contemplaram. Nós precisamos mergulhar na palavra, cara. Hoje eu fico vendo os ministros de louvor, que hoje, de adoração, que estão fluindo em Deus, todos eles estão ministrando palavra. Não é porque eles acharam um nicho que poderiam também se encaixar, é mais um, vou cantar e vou pregar, vou abraçar o mundo. Não, é porque não tem como adoração sem revelação na palavra. A palavra e a adoração, elas precisam estar misturadas. Porque quando você conhece Deus pela palavra, tem revelação de quem Ele é, automaticamente você adora. Essa é a resposta dos seres. Essa é a convicção do coração deles. Eles enxergaram Deus e vão se prostrar, vão adorar, né? Vão se entregar. Pode falar. Isso. E assim, e há um propósito, né? O propósito deles é esse, é a adoração. É algo que a gente precisa entender, que além de um chamado, há um propósito nisso. A gente precisa adorar por aquilo que a gente vê, essa beleza, essa santidade. É algo que é sensacional, porque a gente vai lembrar também lá de Paulo e Silas, trazendo para uma perspectiva aí do confinamento, é uma prisão. Lógico que a gente não pode comparar a prisão deles com a nossa casa, que a nossa casa, às vezes a gente fala, pô, estou aprisionado. Não, a nossa casa é um lugar de bênção, é um lar, um lugar da habitação do Senhor. Eu não quero trazer essa perspectiva de prisão para dentro da nossa casa, porque muitas vezes a gente, sem pensar, libera isso. Que a gente está aprisionado, que a gente está preso, que a gente não pode fazer nada. Na verdade, que a gente tem liberdade para adorar o Senhor. E Paulo e Silas mostram isso num ambiente verdadeiramente de prisão, onde as pessoas ali, onde eles estavam presos mesmo, aprisionados. Talvez a gente não está aprisionado dentro da nossa casa, mas dentro das nossas emoções. Nós ouvimos terça-feira lá o Reconstruir, a Vanusa falou para a gente dar aquele grito, né, liberar, para a gente liberar aquilo que está dentro da gente. Muitas vezes a gente está aprisionado no nosso emocional nesse tempo de quarentena, mas Paulo e Silas estavam nessa condição lá de estar num confinamento, mas eles tinham a ciência, a certeza de que eles estavam ali por um propósito e que eles não parariam ali. Por isso que eu acho que eles tiveram essa postura de adoração, não por conta de um cântico em si, mas a postura deles de adoração, o que quer dizer? Não, mudou o lugar, mas não mudou o propósito. Eles foram para um lugar de prisão, para um lugar que não era, talvez, que tinha uma banda tocando, que tinha um ministério de louvor adorando, mas mudou o lugar, mas o propósito era o mesmo. E eles continuaram adorando, e as correntes quebraram, a prisão abriu, teve aquele terremoto, e é isso que a gente precisa entender nesse tempo de quarentena, não através da gente sair cantando aqui louvores e ficar gritando, às vezes meio desafinado, né? Eu tocando aquele violão, aquelas cordas enferrujadas, só Jesus. Tem que tomar antitetânica para tocar isso aí. Hã? Tem que tomar antitetânica para tocar o seu violão. Tudo enferrujado. Mas aí a gente entender esse propósito, né? Que essa quarentena, esse momento de confinamento, nos trouxe para um lugar que às vezes a gente está acostumado a ir lá domingo, ouvir o Ministério de Louvor tocando e só lá a gente adora. O lugar mudou, mas o propósito ainda não mudou. O propósito ainda é adorar Ele, o propósito ainda é conhecê-lo, o propósito é dar de cara com Ele mesmo e mergulhar nessa beleza, dessa santidade, dizer santo, santo. Então, assim, o que eu acho lindo, Renan, nesse texto, é que o texto não diz, mas eu posso imaginar, porque Paulo e Silas conheciam o Senhor, e eles talvez fisicamente estavam cercados por grilhões ali, né? Por prisões. Então, fisicamente estavam presos, mas espiritualmente estavam livres para enxergar, porque para mim eles enxergaram, assim como os seres viventes, eles enxergaram o trono de Deus. E quando enxergaram, começaram a adorar, e isso produz a glória de Deus. E é isso que falta na nossa vida, ver Deus, né? Compreender a beleza de Deus e mergulhar na palavra, cara. A gente tem que mergulhar na palavra. Em João 4, lá pelas tantas, lá naquele relacionamento de Jesus com a samaritana, Jesus fala para aquela mulher, vós adorais o que não conheceis. A gente precisa conhecer o objeto da nossa adoração, cara. Entendeu? E aí ele vai dizer para aquela mulher, ela pergunta assim,
diante de um relacionamento profundo, Jesus se deixa conhecer, né, para essa mulher, todo aquele episódio do poço, aquele diálogo da água, e da água, eu sou a água, se beber, tal, tal, aí ele aponta quem é aquela mulher, dos maridos que ela tem, aquela coisa, ela enxerga ele como profeta, e ela faz uma pergunta, a adoração é onde? Nossos pais dizem que é no monte, e vocês, judeus, estão dizendo que é em Jerusalém, e Jesus começa a desenrolar, né, para ela. Vós não estão adorando quem vocês conhecem, nós adoramos quem nós conhecemos. Ele vai dizer assim, o Pai procura verdadeiros adoradores, que adorem o Espírito em verdade. O Pai procura. Cara, pai procura filho, cara. Pai não procura músico, pai não procura cantor, pai não procura nada disso, pai procura filho. Na verdade, Amém. Deus não está procurando pessoas que são capacitadas com dons específicos na área da música, na expressão de adoração, dança, fotografia. Deus está procurando filhos. Nós precisamos dessa identidade. Essa identidade eu só conheço lendo a Bíblia, conhecendo Deus. Porque é o Pai que diz que sou eu. E aí o Pai gera em você liberdade de adorar. Eu duvido que Pedrinho, teu filho, ele tenha que chegar para você, não diga um desejo do coração dele de ir para o teu colo, e você em pé, ele vai dizer assim, pai, por obséquio, será que eu poderia ter um acesso exclusivo ao seio do seu colo, ao seio do seu carinho? É ruim, um carinho vai escalando a tua perna, pai, estende a mão em rendição assim e você toma ele. Eu duvido que você, numa brincadeira de pique-esconde com teu filho, não se esconda atrás da cortina e deixa essa plancha de pé pro lado de fora. E se ele não vê, você bagunça assim para ele achar. Porque o prazer não é de se esconder, o prazer é ele te achar. Deus quer ser achado, cara. Deus quer ser achado. Essa é a experiência. Deus quer ser achado. E aí, para fechar, porque a gente já está terminando aqui, né? Na verdade, adoração é em espírito e em verdade, cara. Em espírito e em verdade. Nós precisamos adorar em espírito, não por aquilo que a gente acha, mas nós precisamos desenvolver uma vida espiritual com Deus, de ouvir a Deus, de perceber Deus. Enquanto nós estamos adorando, né, e tal, aqui, e a gente precisa entender, Deus, qual é a tua vontade, o que o Senhor quer que eu fale, qual é a direção, qual é o cântico, o que o Senhor quer, é pelo Espírito, é se voltar para dentro, e não da alma, não daquilo que eu gosto, que eu acho bonito, mas é cantar aquilo que Ele quer que eu cante. Né? Tanta coisa que agora não dá tempo. A gente pode deixar um segundo momento para a gente falar de espírito e verdade, porque não vai dar tempo. A única coisa que eu queria dizer é que a adoração é uma entrega. Eu amo quando, em João 12, lá na casa de Lázaro, Marta produzindo todo aquele afã para uma ceia, uma semana antes da Páscoa, e ela, com certeza, dias e dias antes, preparou uma ceia na cabeça dela, tá, Léo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tal, tal, tal. E aí chegou no dia, era para Jesus, que tinha ressuscitado Lázaro no capítulo anterior. Não sei quanto tempo, né? Foi no capítulo 11, a gente está falando do capítulo 12. E aí, cara, tudo produzido, tal, Jesus chega, recepção top, esse é o cara, ressuscitou meu irmão, aleluia, entra aí, Jesus, tal. Jesus entra sentado na cabeceira, Lázaro começa a fazer a sala ali, dizendo, Jesus, eu já estava fedendo 4 dias, o senhor fez um troço muito doido na minha vida, cara, que coisa linda. Marta acabando de fazer as coisas, bota tudo na mesa. Entra Maria, cara, com um vidro de alabastro e se joga debaixo da mesa, sujou o tapete de Marta que ela tinha limpado. E aquele cenário, aquela pompa, plumas e paetês que Marta tinha produzido para ser impactante para o coração de Jesus ficou para trás. Jesus já não estava nem aí mais para aquilo, porque aquilo que aquela Maria debaixo da mesa, entregando e enxugando com seus cabelos a preciosidade de um perfume, impactou e atraiu a presença do Senhor. Então eu quero fechar dizendo o seguinte, que todo perfume, todo mundo tem um perfume. O perfume tem sempre uma boca, a boca do frasco é pequena. Às vezes é um spray, porque aquilo que contém dentro do perfume é precioso. E aquilo é para dosar e não desperdiçar aquilo que é precioso. E essa mulher instituiu um princípio poderoso de adoração. Ela não quis dosar toda a sua entrega, o melhor que ela tinha. Ela quebrou e entregou tudo de uma vez. E amanhã eu vou ter o quê? Amanhã, o que eu conseguir ganhar, eu também vou entregar tudo. E assim por toda a minha vida. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Adore ao Senhor entregando o seu tudo. Dê para ele todas as suas forças. Eu amo quando a Bíblia diz que Davi adorava com todas as suas forças. Faça isso diante do Senhor. Nós estaremos em plena adoração. Amém, meu irmão? É forte demais, é forte, pastor. Que isso, é forte, né? Deus é forte, muito isso. Só do up de aleluia aí, ó. Aqui não dá um like de glória, não. Só o up de aleluia. Jesus é lindo. Jesus é lindo, cara.
Cara, que lindo e assim, é muito aprendizado, pastor. Glória a Deus pela sua vida, participar dessa live. Pô, honra E minha. olha, quantas revelações, Deus quer ser achado, né, nesse tempo. Isso é algo que o Pai sempre deseja mesmo, como o senhor falou aí, dessa questão do Pedrinho, citou, é o desejo nosso, do coração do Pai, é ver que o filho o encontre, suba no seu colo. A gente precisa ter essa expectativa. Eu sei que o tempo está finalizando aí, e assim, para a gente finalizar aí, coroar mesmo esse tempo, a gente já entendeu que adoração não é só música, não é só com o Ministério de Louvor, que adoração é um lugar onde a gente está, é um lugar onde a gente encontra com Deus, onde a gente tem intimidade, onde a gente lança mesmo os pés fora do barco, onde Deus restaura a nossa vida, nos leva para lugares altos, para transformar vidas, pessoas. E a gente não pode terminar de uma forma que seja diferente, de pastorzão aí liberando um louvor, uma adoração aí, compartilha com a gente aí. Sei que deve ter um tecladão aí na sua frente aí, ó. Tem um Fica à tecladinho. vontade, fica livre. Eu não vou cantar, eu prometo, eu vou ficar aqui só ouvindo, adorando. Não, canta junto, Manda canta ver aí. junto. Canta Sei que a junto. galera aí também tá ansioso aí para ouvir aí essa voz. Alguém colocou nos comentários aí, garganta ungida, Meu homem Deus, eu de Deus, recebo. um Eu homem forte. recebo. E a gente quer vivenciar isso junto aí. Então, que essa adoração, que esse louvor que será ministrado aí suba mesmo para o trono de Deus, para o trono da glória, que a gente seja esse instrumento aí na vida de muita gente. Amém. Vai terminar a live assim, adorando, é isso? Vai fechar assim, do nada, né? Então, beleza. Vamos fechar. Um beijo pra Eu não você, sei Deus te quanto abençoe. tempo aqui. Amém. Galera, Vamos adorar. beijão, boa noite aí. Obrigado a todo mundo aí que participou. Tamo Deus junto. abençoe cada um. Pastorzão Arley, muito Amém. obrigado. Tamo junto. Benção, Deus Renanzão. abençoe. Vamos adorar. Vamos quebrar tudo. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Aleluia. Teu nome imutável é como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso. Levante as suas mãos, declare ao Senhor, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Ah, Jesus, o Rei da Glória, nós te adoramos, te bendizemos, te exaltamos, porque queremos te conhecer. Temos provado, Senhor, a cada dia de quem tu és. Por isso nos prostramos, nos inclinamos e reverenciamos a tua presença, exaltado, entronizado no meio dos louvores do teu povo aqui na terra. Cada um de nós, na nossa casa, nós queremos tributar, ó Deus, um trono de louvor ao Senhor, um trono de adoração ao Rei eterno, ao Rei poderoso, amado das nossas vidas. A ti, Senhor, e mais ninguém. Exaltado seja o teu santo nome, adorado e adorado seja o Senhor dos senhores, aquele que era, que és e que há de vir. Oh, Jesus, santo tu és, Jesus, santo, bendito tu és. Aleluia ao teu nome. Vitorioso és, na tempestade está.
Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu